Olá, queridos companheiros, queridos irmãos, queridas irmãs que acompanham nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, Vivendo com Jesus. Sejam bem-vindos a mais um encontro, um momento com Jesus. E nesse encontro que nós estamos aprendendo com Emmanuel, um espírito evoluído que vem nos ensinar a importância de nós sermos pessoas do bem, de nós sermos o bem e de nós escolhermos o bem. E hoje ele nos fala e nos faz a seguinte pergunta: que é carne? O apóstolo Paulo, na carta de Gálatas, para Gálatas, versículo 5, no versículo 25, no capítulo 5, ele nos fala assim: se viemos em espírito, andemos também em espírito. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Então, nesse primeiro parágrafo, o Emmanuel nos fala sobre nós reclamando das exigências da carne. Comer, dormir, confortos materiais, o lar, tudo mais. E também das doenças, das doenças que atacam a nossa carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessível as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Então, ele já nos traz umas observações de que na época dos apóstolos, os apóstolos já diziam das dificuldades de controlar os desejos da nossa carne, de nós entendermos o que é a carne. E faz uma ligação em que Jesus nos falou que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Já nos dando uma noção de que nós somos seres que somos além da carne. Vamos continuar a reflexão com Emmanuel. Então Emmanuel pergunta-se, entretanto, que é carne? Então quando nós estamos perguntando nesses termos, que é como Kardec perguntou para os espíritos superiores na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, deste livro. Que é Deus? Os espíritos respondem, é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Por que ele pergunta assim, que é? Porque esse que representa a nossa ignorância de não saber do que se trata. Em relação, quando nós perguntamos o que nós mais ou menos sabemos. Por exemplo, o que nós comemos hoje? Nós já sabemos. Então nós vamos dar uma resposta daquilo que nós sabemos. Agora, o que é aquilo no mercado? Então nós já sabemos que lá existe um mercado e que lá tem alguma coisa que nós estamos perguntando que é aquilo. Mas quando Allan Kardec pergunta aos espíritos que é Deus, e aqui Emmanuel pergunta que é carne, então vem de um pressuposto que nós não sabemos. Então nós iremos saber. Nós não sabemos de onde vem, de onde vai. Então nós vamos saber. Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes. Porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos reunindo-se, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Então Emmanuel já responde, meus irmãos, que a nossa carne, que esse corpo é um conjunto de elementos fluídicos que se forma, que responde ao nosso planeta, à constituição material, constituição orgânica do nosso planeta. E forma-se então este corpo que ao longo todos esses milênios que se passaram,
foi evoluindo, foi crescendo. E segundo ele aqui, nos dá um parecer da lei de hereditariedade, ou seja, uma lei genética que nós vamos herdando a genética dos nossos antepassados e vamos formando um corpo ainda melhor. Então imagina quantos e quantos milhões de anos que nós estamos formando. E aqui temos a beleza da doutrina espírita que nos traz alguns traços na revista Espírita, onde Allan Kardec nos fala sobre um mundo inferior, onde existe um corpo como o nosso, onde ele é diferente. Ele traz elementos que compõem aquele estado de matéria daquele planeta. E nós, ainda na revista Espírita, nossos irmãos espíritos superiores nos explicam como era antes de nós sermos esse ser que somos hoje, sem pelos, com mãos, com cérebro radiante. Então nós éramos lá atrás, como a ciência hoje nos explica também, semelhante aos macacos. Então nós evoluímos a partir de DNA semelhante. Então nós tínhamos bastante pelos, éramos bastante rude, fortes, porque éramos caçadores. E então a gente tinha que buscar nosso alimento na natureza. Aí depois tudo foi se desenvolvendo, o cérebro, né, e outras tecnologias para a época, e viramos o que nós somos. E Emmanuel, nesse mesmo estrofe, nos lembra que o nosso corpo, além do fluido material que nós temos, que forma essa camada de carne, ele nos fala do elemento que está por trás desse corpo, que é o que dirige esse corpo. Não apenas mais o corpo, mas algo além que dirige esse corpo. Podemos figurá-lo como a casa terrestre, o nosso corpo, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que é carne? Carne é formado pelos fluidos do nosso universo, pelos os compostos orgânicos pertencentes ao mundo. E quem o dirige é o espírito que habita esse corpo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos seres além de um corpo físico, de uma carne como a nossa. Nós somos seres que somos habitados por um espírito. Então, a carne é dirigida pelo espírito. Então, somos seres espirituais que estamos nesse globo para não viver uma vida exclusivamente material. Vamos continuar. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os despojos alvitres, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço de traidor nunca foi da carne. Então, Emmanuel nos explica sobre o espírito agora. O espírito que habita o corpo de carne e o espírito que faz as escolhas em que este corpo, nossas mãos, nossos braços, nossas pernas, nosso próprio cérebro, vai responder a este ser, que é o nosso ser espiritual que habita o nosso corpo. Então todas as coisas ruins que acontecem advêm desse espírito, que é o nosso espírito, vem do nosso espírito, que ainda permanece com os seus pensamentos ruidosos. Por exemplo, meus irmãos, as guerras que acontecem no nosso mundo, aquele problema que nós temos dentro de nossa casa, no nosso trabalho, ou no meio onde nós estamos, ele vem de nós. Vem da nossa característica espiritual de não aceitar algumas coisas. Não vem da carne, não vem do corpo. Tanto é que quando nós desencarnamos, nossos corpos ficam e o nosso espírito se eleva através do perispírito, que é uma outra camada que está abaixo do nosso corpo físico. Então nós temos o nosso corpo físico,
Abaixo da camada, abaixo da epiderme, está então o nosso corpo fluídico, o perispírito, que Allan Kardec chamou. E logo abaixo do perispírito, numa outra camada, temos o nosso espírito, onde nosso espírito irradia para o perispírito, que leva o sinal para o corpo de carne. E então nós gesticulamos, nós raciocinamos e nós agimos segundo a vontade do nosso espírito. É isso que o Emmanuel quer nos dizer. Vamos continuar. É preciso que se instale no homem a compreensão da sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, Jesus é a porta onde nós precisamos entrar para renovar o nosso interior, pois ele foi o modelo que nos trouxe. E o Espiritismo cristão nos traz como nós iremos moldar esse espírito para o bem. Hoje as lições de Emmanuel nos traz esses elementos, nos explicando da necessidade de nós reconhecermos o espírito e disciplinar esse espírito nas lições de Jesus para que possamos crescer. Crescer como espíritos e não como seres do mundo. E para isso nós temos várias obras. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos as revistas espíritas de Allan Kardec. E também o livro máximo do codificador, o Livro dos Espíritos, onde traz a base da doutrina espírita. E depois as obras complementares que nós estamos lendo agora, Caminho, Verdade e Vida, Romances de Emmanuel, 50 anos depois, que nos explica várias coisas legais. Então Jesus é o caminho, meus amigos, para que nós possamos entender o nosso interior, entender nossas faculdades de amor e agir na sociedade. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvio da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos que nos acompanhou, Emmanuel deixa muito claro para nós que tudo os nossos atos procede do Espírito, que o nosso corpo de carne é o elemento, é a ferramenta que o nosso Espírito utiliza para fazer a vontade do nosso Espírito. Por isso é que quando nós estivermos errando com alguma coisa, não atribuamos o erro ao nosso corpo ou ao nosso próximo exclusivamente, sem uma parcela de culpa daquilo que está acontecendo. E no nosso desencarne, lembremos de que nós somos seres espirituais e que existe um mundo espiritual e que é para lá que nós iremos. E assim terminamos o nosso encontro de hoje. Um forte abraço e até a próxima.